TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá pessoal, é uma satisfação imensa estar aqui no TVC Correio da Manhã, levando para todos um pouquinho da doutrina espírita, tá? No programa Enfoque Espírita, tá certo? E desejamos a todos que tenhamos paz, equilíbrio, tranquilidade, tenhamos paciência para com o próximo e para conosco mesmo. Tá certo? Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Como tem passado o senhor, seu Gamar? Tudo bem, meu irmão, apesar das dificuldades normais de quem já fez, como eu já fiz, né? Estou caminhando para 86 anos. Isto. Então, isso é uma responsabilidade com família, com tudo, mas com a graça de Deus, saúde até hoje está correspondendo. Que bom, que bom. E é uma alegria estar aqui com você, muito especialmente, tá? Perfeito. Então, pessoal, o programa Enfoque Espírita é veiculado aos sábados, às 7 horas e 30 minutos, às segundas-feiras, às 0 horas e 30 minutos, às quartas-feiras, às 6 horas e 30 minutos e às quintas-feiras, às 0 horas e 30 minutos. Lembrando que o programa pode ser visto também pela internet, www.tvc16.com. Aceitamos também perguntas, sugestões e também reclamações. É só vocês nos enviarem um e-mail em enfoquegeralpetrópolis@gmail.com. Também pode ser acessado pelo Facebook TVC Correio da Manhã e também pelo Instagram TVC Correio da Manhã. Mas o importante é que toda a programação do canal TVC Correio da Manhã, tá, é veiculada em outras cidades do estado do Rio de Janeiro. Partir de Alferes, canal 16, Nova Friburgo, canal 5, Teresópolis, canal 21, Três Rios e Paraíba do Sul, é só vocês acessarem o canal número 3 de Três Rios. Vocês vão ver uma excelente programação e informativos atualizados, tá certo? Então passemos agora à nossa leitura do livro Palavras de Vida Eterna, vindo de Emmanuel, através de Chico Xavier. E estamos prosseguindo, estamos no capítulo 15 deste livro, tá certo? Cujo roteiro, ou título é No Roteiro da Fé. Diz o seguinte, entre aspas, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Quem falou isso foi Jesus. Onde nós encontramos isto? Na Bíblia, em Lucas, capítulo 9, versículo 23. O aviso do Senhor é insofismável. Siga-me, disse o mestre. Entretanto, há muita gente a lamentar-se de fracassos e desilusões em matéria de fé nas escolas do cristianismo por não lhe acatarem o conselho. Buscam Jesus, fazendo a idolatria em derredor de seus intermediários humanos. E, como toda criatura terrestre, os intermediários humanos do Evangelho não podem substituir o Cristo, junto à sede das almas. Aqui é o padre católico, caridoso e sincero, contudo, incapaz de oferecer a santidade perfeita. Ali, o pastor da igreja reformada, atento e nobre, mas inabilitado à demonstração de todas as virtudes,
Acolá é o médium espírita abnegado e diligente, todavia distante da própria sublimação. Mais além surgem doutrinadores e comentaristas, companheiros e parentes, afeiçoados ao estudo e excelentes amigos, mas ainda longe da integração com o benfeitor eterno. E quase sempre aqueles que os acompanham na suposição de buscarem o Cristo, ante os mínimos erros a que se arrojam, por força da invigilância ou inexperiência, retiram-se apressados do serviço espiritual, alegando desapontamento e amargura. O convite do Senhor, no entanto, não deixa margem à dúvida. Não desconhecia Jesus que todos nós, os espíritos encarnados ou desencarnados, que suspiramos pela comunhão com Ele, somos portadores de cicatrizes e aflições, dívidas e defeitos, muitas vezes escabrosos. Daí o recomendar-nos, entre aspas, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Que maravilha isto. Se te dispõe desse modo a encontrar o Senhor para a edificação da tua felicidade, renuncia com desassombro às bagatelas da estrada. Suporta corajosamente as consequências dos teus atos de ontem e de hoje e procura Jesus por divino modelo. Não ouvides que há muita diferença entre seguir ao Cristo e seguir aos cristãos. Que maravilha, seu Gama. Aqui tem uma frase que eu gostaria de repetir, seu Gama. Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. É importante que ele não designa nenhuma religião, nenhuma facção religiosa. Ele simplesmente conclama a toda a população do orbe terrestre para segui-lo. Pois é, por isso, Weckmiller, eu gostaria hoje de fazer umas pequenas considerações, também você intervindo, para a gente ver como surgiu a doutrina espírita, rapidamente, que o povo às vezes não conhece. Às vezes nos segue, ou a segue a terceiros, mas mais ou menos como costuma ser muito comum dos brasileiros, não é? Nunca é muito aprofundado. Pois bem, então nós vemos que a partir de um determinado momento da evolução humana, fenômenos mediúnicos, que nós chamamos hoje de incorporação, começaram a acontecer especialmente na França. Então, foi em 1857 que o senhor Allan Kardec, também tomando conhecimento, veio a publicar um livro bastante simples, com não muitas condições assim de divulgação ampla, porque aquilo surgiu espontaneamente de uma forma inesperada. Então, em virtude disso aí, o crescimento foi muito grande. A princípio, espantando o próprio senhor Kardec, que esgotou rapidamente a primeira edição. Então, ele preparou a segunda edição, aí já com muita perfeição, ajudado, já vamos comentar assim, por alguns médios extraordinários. Por exemplo, a senhorita Carolina e Júlia Baudin, que eram meninas de 12, 14 anos, né? A senhorita Jafé, também jovem. A senhorita, quase toda jovem, repara, Aline Carlotti, a senhorita, bastante conhecida também, Hermance Dufour, né? Em 1855, eles fizeram a primeira reunião para estudar aquele fenômeno que acontecia. Mas só que é interessante que isso foi em maio, a primeira reunião. Porém, a reunião que efetivamente pediu para propagar foi, olha que data importante, 11 de dezembro de 1855. Aí vem um aviso, vocês estão quase que dizendo que é ouro puro na mão.
mas precisam, então, divulgar. Porém, antes para divulgar, tinha que sair uma segunda edição, porque a primeira foi muito simples, ninguém esperava o sucesso que foi. Paris não falava outra coisa, na França também. E por que a França? Que era o país mais intelectualizado, que dirigia o mundo intelectualmente falando na época. Então, já na segunda edição, ele já volta com essa forma, que ele traz, por exemplo, 4 partes do livro. A primeira parte ele vai falar de Deus, claro que concepção de Deus, dos elementos gerais do universo, da criação e do princípio vital. Isso. São 4 causas primárias muito importantes. Na segunda parte, ele já entra em um certo detalhe. Repara que obedece sempre às normas da razão. Isso. No entanto, a gente trata de fenômeno mediúnico e as pessoas acham que é tudo mistério. Não é. É pelo contrário. Fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. O Espiritismo pode. Pode e desacata quem quer que seja que venha conversar sobre ele. Perfeito. Que vai se surpreender que o Espiritismo é profundamente racional. Aí você vê, por exemplo, na segunda parte, o que teve na segunda parte? São vários capítulos, né? Então, daqui 10 capítulos, então nós vamos. Primeiro capítulo dos espíritos, vai falar o que é os espíritos, a origem dele, né? A escala espírita, porque tem espírito mais evoluído, outro menos. Depois, então, ele vai falar nos diversos capítulos. No capítulo 3, da encarnação dos espíritos, como é que acontece, portanto, da volta até a encarnação e a desencarnação, isso mostrando que, como mostra no capítulo 4, que todos nós temos muitas existências. E aí vem considerações sobre essa existência, mais um capítulo. Vem falar então da vida espírita, que existem espíritos que são errantes, existem espíritos que já estão construindo alguma coisa, embora desencarnados. Depois fala do capítulo 7º, da volta do espírito, as sucessivas reencarnações, a emancipação da alma, como é que ela pode acontecer, tá? No capítulo 8º, no capítulo 9º, da intervenção eventual dos espíritos no mundo corporal. Depois fala de bênção, de maldições, dos 3 reinos, que são os minerais, as plantas, etc. Né? Os animais também participando de uma coisa chamada evolução, que é importante entender. Então o Espiritismo é interessante. Você quer ver uma coisa, Vecmília? Agora, eu gostaria de que você, se quiser, eu falo sobre as leis morais, mas você se prepara para depois fazer uma consideração, você mesmo, sobre a pergunta 982. 982. Para que quem esteja nos ouvindo entenda o seguinte, nós estamos tratando de uma ciência. Sim. E podemos provar que é assim. O próprio livro diz isso. Claro. Então, vamos lá. Na parte 3ª fala das leis morais, muito importante. Então, o Espiritismo não cuida de macumba. Não é isso. Não, com o Espiritismo certeza que cuida das leis morais. Nada mais ético, ou melhor em ética, do que a própria doutrina espírita. Perfeitíssimo. Então, falando das leis morais, ele fala da lei divina, da lei natural, como é que a gente pode conhecer o bem e o mal. Depois, no capítulo 2, fala da lei de adoração, muito importante, porque são leis morais. Outra lei, a lei do trabalho, é uma lei moral. Você não pode obrigar alguém a trabalhar como escravo. Já ocorreu isso no passado, mas não é o caso hoje. Depois vem a lei de reprodução, como é que acontece a população, como é que cresce, quais são os obstáculos que são justos você ter para evitar a concepção e outros que não deve ter. Fala depois da lei de conservação, são tudo leis morais. Não é dogma, são leis morais. É diferente. Depois fala da lei de destruição. Tá? As coisas vão ser destruídas automaticamente pelo tempo, mas não pela ação do homem. Tá? Depois da lei de sociedade, isso é muito importante. Sabe por quê, Vecmília? Você vê assim, no item 2 ele fala uma coisa que parece comum, mas não é, meus irmãos. Veja, a vida de insulamento. Todos nós estamos passando por isso. Ah, como não? Estamos isolados em casa. Com certeza que sim. Exatamente por causa de uma coisa, porque a vida foi feita para vivermos em laços de família e vivermos em paz e fraternidade. Então, depois a lei do progresso, claro, todos nós estamos submetidos ao progresso. Da lei de igualdade, da lei de liberdade, nós não estamos falando dogmas, nem rituais. Não. O Espiritismo não tem dogmas, não tem sacerdotes, não tem rituais sacramentais. Ah, mas determinada manifestação mediúnica, cada um pode assumir como quiser. Exato. Tem uma orientação para assumir certo. Agora, se você quer assumir errado, seguindo a cabeça de um homem qualquer, o problema é seu. Tá? Exato.
Então tem a lei de igualdade, todos nós somos escravos, já sabemos disso. Escravos de quê? Da verdade e da igualdade. Isso. Somos escravos da igualdade. Tá? Perfeitíssimo. Da lei de liberdade, lei de justiça, de amor e caridade, e finalmente da perfeição moral. Então, da perfeição moral são exatamente aquilo que nós estamos estudando, as virtudes, os vícios, o egoísmo, as paixões, etc. Então é isso que nós estamos estudando, e assim nós demos uma visão, e aí eu só peço ao Weck Miller para destacar com a sua palavra a pergunta 982, para ver aonde nós colocamos a doutrina espírita, por favor. Por favor, quem nos critica, que critique, mas estude. Não estude muito, porque você vai se converter, não é a nossa ideia converter assim. A nossa ideia é converter pela fé, pela experiência, pelo conhecimento. Exato. Então vamos lá, a 982. Isso. A pergunta é a seguinte, pessoal. Será necessário que professemos o Espiritismo e creiamos nas manifestações espíritas para termos assegurada a nossa sorte na vida futura? Olha a resposta. Se assim fosse, seguir-se-ia que estariam deserdados todos os que não creem, ou que não tiveram ensejo de esclarecer-se, o que seria absurdo. Só o bem assegura a sorte futura. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduza. Isso quer dizer o seguinte, gente, nós temos que fazer o bem pelo bem através da intenção com o uso das nossas forças. Então vejamos o seguinte, como o Weck Miller falou, e eu vou enfatizar, é importante que observemos o seguinte, a coragem da doutrina espírita. Vamos lá, Weck Miller, 982, vamos repete devagar cada item. Isso. Se assim fosse, seguir-se-ia que estariam deserdados todos que não creem. Aí entra a misericórdia divina, dizendo, se você não conseguiu nesta encarnação, nós temos uma seguinte para que você possa crer e colocar em prática. Então, Ou não adianta ofertas financeiras, ou emocionais, ou presentes, seja lá o que for. Nem a aparência, não. É o bem. É o bem. Então o Espiritismo coloca, qualquer um pode se... Olha que doutrina diferente. Qualquer um pode se... Qualquer um. Ele não restringiu, não. Não restringiu, não. Qualquer um. Uhum. Espírita ou não. Desde que pratique o bem. Isso é tão enfático e tão bonito que no próprio meu livro aqui está tudo em vermelho. Porque é importante a gente apontar isso. Se nós não nos conscientizarmos, vamos achar que o Espiritismo é lugar de fenômeno. Tem fenômeno? Tem. Toda ciência tem. Toda. Como não tem? Exato. Aí nos remete exatamente a 1 Coríntios, capítulo 12, que são os dons espirituais. Aí Paulo diz ali todos os dons espirituais que nós os temos. Mas o importante agora, nós devemos fazer e utilizar para o que for útil. Exato. Então está tudo ali, está tudo inclusive na Bíblia. Isso é o mais estranho, né? Não, mas eu acho ótimo. Eu acho estranho o seguinte, as pessoas nos atacam por aquilo que está escrito no nosso código de ética. Exatamente. É exatamente o que nós ensinamos e a pessoa diz o contrário. Como é que pode? Pelo contrário, prestigiamos as outras religiões, sim, desde que eu pratique o bem. Exato. Fora disso, respeitamos também. Isso mas cada um tem o direito de escolher o que quiser. E são as interpolações humanas numa lei que foi ditada por Deus através dos seus membros, das suas falanges amigas de espíritos desencarnados que vêm nos trazendo, junto com Jesus, que é o nosso governador, as verdades eternas. Através dos profetas. Exatamente, dos profetas. Nada mais, é só querer se estudar, por isso que a gente não esconde nada. Não há necessidade. E também tem livros errados que tentam ensinar o Espiritismo, que não é verdade. Mas, por favor, procura nas obras de Allan Kardec, ou você não chega. Mas veja que com um conhecimento como esse, abriu o caminho para muita gente. Se a pessoa parar para refletir, ouvir de novo, dizer, não, realmente a doutrina espírita é algo muito sério,
muito responsável e não ataca as demais religiões. Não, de forma nenhuma. E diz que ele pode perfeitamente salvar, diz que ama a Deus e ao próximo como a si mesmo. Exatamente. Tem algum intervalo previsto? Pois é, seu Gama, Já nós tá temos imaginando. um primeiro intervalo. Achei importantíssimo essa mensagem de hoje, viu? Com certeza. Vamos lá. Nós temos um primeiro intervalo, voltamos daqui a 1 minuto. Até já, pessoal. Então, pessoal, voltando ao nosso programa Enfoque Espírita, em seu segundo bloco, então voltamos agora ao nosso estudo, tá, do Livro dos Espíritos, que nós estamos na 4ª parte, no capítulo 2. E no capítulo 2, um subitem é intuição das penas e gozos futuros. Apenas intuição, hein? Isso. Então, a pergunta 960 diz assim: de onde se origina a crença com que deparamos entre todos os povos na existência de penas e recompensas por vindouras? Repare, em todos os povos existe o comentário, a lenda sobre a existência de penas e recompensas futuras. Perfeito. Então, pode ler a resposta. Então, eu vou diz o seguinte, a resposta é sempre a mesma coisa, pressentimento da realidade, trazido ao homem pelo Espírito nele encarnado. Olha que coisa, é o pressentimento, ele pressente, porque isso tudo está na nossa consciência, pessoal. E gradativamente, quando nós vamos evoluindo, essa intuição fica cada vez mais forte para prosseguirmos na ação do bem. Prosseguindo, o vosso erro consiste em não lhe prestardes bastante atenção. Melhores vos tornaríeis se nisso pensasseis muito, e muitas vezes. Exato. Então, a maior parte das vezes as pessoas dizem que não tem fé. Entendeu? Mas essa fé nasce com o pressentimento ao longo da vida. Nós que hoje tivemos a felicidade de dizer que convivemos com a doutrina espírita, tivemos inúmeras oportunidades de ver situações que era impossível haver uma manifestação mediúnica. Dona Célia, no Rio de Janeiro, achando até engraçado, sabia o nome dos falecidos, dos parentes dele todos, as situações que estavam, o que tinha acontecido, onde estava enterrado, o número da sepultura, sabia tudo. Ela sabia, era um gênio. Não, nunca tinha visto aquela pessoa antes. Isso. Alguém dizia para ela. E o interessante é que ela não usava a palavra, gente, desencarnado. Ela, olha o espírito evoluído. Ela dizia, chegou uma energia. É, uma energia. Olha que coisa ela interessante. Ela já levou a coisa para um nível maior. Maior, muito maior. Porque na realidade... Tudo à vista do povo, à vontade, quem tivesse presente, era só entrar. Aliás, nunca cobrava nada? Isso. Nós temos histórias interessantíssimas lá, mas isso no seu devido tempo. A pergunta 961, vamos 961. lá. Qual o sentimento que domina a maioria dos homens no momento da morte? Vamos frisar isso. No momento da morte, o que a gente pensa? Isso. A dúvida, o temor ou a esperança? A resposta, a dúvida. Nos céticos empedernidos, o temor nos culpados, a esperança nos homens de bem. Olha como é que ele separa isso. A dúvida nos céticos empedernidos.
ficam, não, será se é isso mesmo? O temor nos culpados. Aí vem a nossa culpa. Que se confunde com um certo respeito. Eu estou com medo, então é assim que vai. Aí o temor nos culpados. Por quê? A nossa consciência nos acusa das coisas erradas que fizemos. E ainda fazemos. Continuamos, né? Fizemos no passado e continuamos a fazer. Exato. Aí vem, olha, a esperança nos homens de bem. Isso é um incentivo a que sejamos pessoas de bem. E aí nos cala fundo no coração a esperança. Porque quando fizemos a nossa passagem, deixando o nosso corpo físico, o que acontece? Nós vamos ser recebidos por espíritos do bem. Exato. Não é isso? Em vez de ser substituído por aqueles que nos esperam, seriam quem? Chegamos até lá através do medo. Se você não fizer isso, você vai para o inferno, vai ficar a vida inteira sendo torturado. É mesmo? Você concebe um Deus que cria e sabe quem são os seres que ele criou, porque Deus sabe tudo. Então, por que criou alguém que ele ia condenar para o inferno eterno? Não existe isso. Não, eu não tenho que responder, porque eu também não sei essa resposta. Como Deus deixou criar alguém que ele sabia no futuro que ia ver escravo de outro ser, não seria dele eternamente? Não é possível isso. Não, você tem que... Vocês que acreditam têm que me convencer disso. Deus se dedicando a criar seres para serem condenados? Não. Eu não consigo Jamais. admitir isso. Quando eu reflito, eu digo, não consigo entender. Né? Isso. E aí? Então, passemos agora para 962. Como pode haver sépticos, uma vez que a alma traz ao homem o sentimento das coisas espirituais? Os sépticos são em número muito menor do que se julga. Muitos se fazem espíritos fortes durante a vida, mas só por orgulho. No momento da morte, deixam de ser tão fanfarrões e, pelo contrário, ficam humildes pra caramba, né? Ainda pede pra gente rezar, etc. Pelo menos alguma coisa. O medo ficou. Exatamente. O Aí vem... ficou. Porque, sabe, o ser humano é racional. Isto. Isso é que é importante dizer. Então, ele é racional de tal forma que a gente tem que ver com felicidade, com alegria, a vida, apesar de dores, que as dores não acontecem por acaso. Ora, se o mundo fosse regido pelo acaso, a Terra não existia mais. Não, com certeza que não. Para quê, né? E o importante também, né, Sr. Gama, aqui, muitos espíritos fortes durante a vida somente por orgulho. O orgulho, quando a gente desencarna, o corpo é igual a todo mundo. Vai para um lugar onde todo mundo é igual. Exato. Não tem a menor dúvida. No momento da morte, porém, deixa de ser tão fanfarrão. Porque aí ele entra na realidade do que fez as coisas ruins, mas também as coisas boas. Não é só coisa ruim, gente. Claro que não. Aí nós chamamos a balança de São Miguel, não é isso, Gama? Nós vamos o estágio espiritual de cada um de nós na hora da morte, do ponto de vista, atenção, do ponto de vista, olha como a doutrina espírita é certa, tanto que as pessoas às vezes dizem, mas não, o espiritismo de fazer ofertas. Aonde está isso no livro dos Espíritos? Não existe. Fazer oferta para quem? Para os espíritos? Para que eles precisam disso? Não há necessidade. Né? E não adianta nada. Então é importante dizer o seguinte, a nossa posição vai corresponder àquilo que a gente vai colher. Né? Porque nós mesmos não podemos nos desacreditar após a morte. Não. O que nós somos vai aparecer, quer queiramos, vai aparecer para quem? Para nós mesmos. Exatamente. Porque cada vez que nós venhamos a fazer o bem, é claro que essa intuição cada vez mais vai ficar fortalecida para continuarmos a exercer o bem, não importa a quem. Isso é um ditado popular que se encaixa perfeitamente na nossa evolução. Daí o senhor Allan Kardec dizer, fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Ponto, para aí. Tenta destruir. Você está destruindo a razão e a lógica. É complicado. Exato. Então passemos agora a um outro subitem,
que é intervenção de Deus nas penas e recompensas. Tá Olha certo? que interessante, vejo que não é nada fisiológico, não. Hein? Não. A pergunta 963, a pergunta é essa. Com cada homem, pessoalmente, Deus se ocupa? Não é ele muito grande e nós muito pequeninos para que cada indivíduo em particular tenha, a seus olhos, alguma importância? Olha a resposta, simples e direta. Deus se ocupa com todos os seres que criou, por mais pequeninos que sejam. Nada para a sua bondade é destituído de valor. Então, gente, veja, nós ainda somos pequeninos no grau evolutivo dessa imensidão que é o campo sideral. E como são muitas as divergências, as diferenças entre uma situação como a sua, a minha, não só na idade, mas às vezes na concepção de seres humanos normais, fora da doutrina espírita. Temos vidas diferentes, sofrimentos diferentes, labores diferentes, situações diferentes. Como poder igualar todo mundo simplesmente com o ato deste ou daquele responsável pela divulgação dessa ou daquela religião? Pois é, tem que ser racional acima de tudo, exatamente, né? E assim, Deus se ocupa de todos nós, diz a resposta. Né? De acordo com o grau evolutivo de cada um. Isso quer dizer o seguinte, de acordo com o nosso esforço em nos transformarmos em pessoas de bem. Olha, por isso, Kardec deixou claro, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a verdade, não é Kardec. Não. Não é ninguém, é a verdade. E nós temos que insistir por ela. E não adianta deixar a hipocrisia na frente para enganar Deus, porque ele não se deixa enganar. Nós não conseguimos jamais. Mas então, vamos lá, a 964. Mas será necessário que Deus atente em cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? Vou falar sobre essa história, ou punir, mas segue em frente. Esses atos não são, na sua maioria, insignificantes para ele? Deus não tem nenhuma ideia de punir a gente, não. Não, com certeza. A punição é automática. Não é lógico? Se você vai dentro de um avião e por inaptidão, por despreparo, por não ter prevenido, a gasolina acaba, você vai culpar Deus? Não. Não tem nem como culpar quem quer que seja. Tem culpados? Provavelmente tem. Que é ele próprio, porque eles que se relaxaram. Exatamente. Então isso é importante, né, seu Gama? Então, veja bem, que pergunta interessante. Será necessário que Deus atente cada um de nós para nos recompensar ou punir? Ele tem a obrigação de nos recompensar, por quê? Ele não tem nada com isso. Ele nos ama. Então, ele quer nos ajudar. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Exatamente. Nós queremos que Deus faça tudo. Exato. Ele então, fez. Vamos mudar a coisa, imaginar num local onde houvesse muitos fenômenos mediúnicos ou milagres, como você quiser chamar. Bom, espera aí. Então, Deus é que tinha que preparar as coisas para nós? Não. Ele manda a mediunidade e vamos, cada um chega lá. Pois é. Aí ele criou exatamente as suas leis, que são eternas, para que nós venhamos segui-la. Se nós erramos, nós temos que resgatar. Se nós acertamos, vem uma coisa, satisfação aqui dentro. E nós estamos agora cuidando de uma doença muito séria que matou milhares e milhares de pessoas, né? Exato. Muitos milhares, em todo o mundo. E nós vamos culpar disso Deus? Não. Mas olha o que diz a pergunta. Deus tem as suas leis e rege todas as vossas ações. Tá? Então, olha, não será necessário que Deus atente em cada um dos nossos atos para não recompensar ou punir? Esses atos não são, na sua maioria, insignificantes para Ele? Leia e comente, Vecmir. Então. E pare quando tocar no ponto das enfermidades. Como é que está surgindo e surgiu e matou tanta gente agora? Isso. Vamos lá. Deus tem por suas leis a regerem todas as vossas ações. Não tem como a gente fugir, gente. Se as violais, a vossa é a culpa.
É claro. Nossa culpa, porque nós erramos, não fizemos aquilo que a lei prescreve. Indubitavelmente, quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento, dizendo, por exemplo, foste guloso, vou punir-te. Não, isso não acontece. Ele traçou um limite, as enfermidades e muitas vezes a morte são a consequência dos excessos que nós, pelo nosso livre-arbítrio, cometemos. Se fumamos demais, bebemos demais, comemos se bebemos demais, se comemos demais, se tiramos toda a energia do nosso corpo, vamos culpar Deus? Não. Pois, então, é lógico. Então, eis aí a punição. É o resultado da infração da lei. Assim em tudo. Por isso que é tão importante, nós estamos dando tanto carinho. Fizemos a primeira parte com uma certa pressa, porque era óbvio que tinha que se entender. A segunda parte também, a terceira nós já nos dedicamos a ela pausadamente, porque ela é fundamental, a terceira e a quarta parte. Exato. Se conhecemos a terceira e a quarta parte, podemos dizer que agora estamos preparados para enfrentar as enfermidades. Exato. Então, seu Gama, aqui tem uma nota muito grande. Sim, mas que, se você quiser, pode resumir. Isso. Então, os dois importantes são o segundo e o terceiro parágrafos dessa nota. Tá certo? Mas o mais importante... Veja bem, analise com calma, você conta ela com calma. Começa lá em cima. Esta verdade se torna evidente por meio do apólogo seguinte. 2 pontos. Veja só. Um pai deu a seu filho educação e instrução, isto é, os meios de se guiar. Cede-lhe um campo para que o cultive e lhe diz: aqui estão a regra que deves seguir e todos os instrumentos necessários a tornares fértil este campo e assegurares a tua existência. Dei-te a instrução para compreenderes esta regra. Se a seguires, teu campo produzirá muito e te proporcionará o repouso na velhice. Se a desprezares, nada produzirá e morrerás de fome. Dito isso, deixa-o proceder livremente. Cada um de nós é responsável pelo estágio espiritual que nos encontramos. Exato. Não adianta apelar para a sociedade, para Deus, nem coisa nenhuma. Estamos no local que merecemos. Continua, Vecchio. Aqui ele diz o seguinte, ele não é enfático, você tem que estudar. Não. Ele propõe, não impõe. Exatamente, ele sugere. E isso é importante. Agora, nós, através do nosso livre-arbítrio, fazemos ou não. E vamos colher aquilo que plantamos. Seguinte, não é verdade que esse campo produzirá na razão dos cuidados que forem dispensados à sua cultura e que toda negligência redundará em prejuízo da colheita? Na velhice, portanto, o filho será ditoso ou desgraçado, conforme haja seguido ou não a regra que seu pai lhe traçou. Quem é esse pai, gente? É o pai biológico? Não, é Deus. Deus ainda é mais previdente, pois que nos adverte a cada instante de que estamos fazendo bem ou mal. Envia-nos espíritos para nos inspirarem. Porém, não os escutamos. Há mais esta diferença. Deus faculta sempre ao homem, concedendo-lhe novas existências, recursos para reparar seus erros passados, enquanto o filho de quem falamos se empregou mal o seu tempo. Nenhum recurso resta. Então se vê, a doutrina espírita é essencialmente racional. E, no entanto, uma certa oportunidade que ele não esteja nos ouvindo agora, porque ele vai sorrir se estiver ouvindo ou vendo.
Ele me pegou ali, ao lado da farmácia, né, fazer propaganda, de uma das farmácias ali perto do Banco do Brasil, na Paulo Barbosa. Então, ele foi me dizer, como o senhor tem coragem de aceitar um absurdo como a reencarnação? Eu digo, se eu não conversar com o senhor meia hora, o senhor pensa assim. Agora, se conversar comigo mais de meia hora, o senhor vai sair daqui. Eu nunca devia ter falado com aquele senhor. Agora sim, ele plantou uma fé em mim, mas não é aquilo que eu pensava. Exato. Mas, seu Gama, nós temos que fazer um segundo intervalo, tá certo? E voltamos depois com outras explicações no terceiro bloco. Voltamos daqui a 1 minuto. Até já, pessoal. Então, pessoal, voltando ao terceiro bloco do programa Enfoque Espírita no canal TVC Correio da Manhã, tá certo? Então, seu Gama, nós estamos na quarta parte do Livro dos Espíritos, capítulo 2, e vamos a um outro subtítulo, que é o Natureza das Penas e Gozos Futuros. Então nós vemos que neste capítulo tem muitos itens para que a gente veja. E, olha, são 8 itens. Nós estamos em mais um item agora. Natureza da pena e gozo futuro. Então, essa é o quê? Vai botar uma pessoa que... Vec Miller. Eu acho que isso aqui, nem índio acredita nisso. Você vai para o inferno eterno. Claro. Deus é sádico? Não, com certeza. Você concebe Deus sádico? De forma nenhuma. Deus que criou a pessoa, deu uma vida para ele e depois condena ele eternamente. Não é possível. E diz que é bom? Não é possível isso. Eu não quero só que você sufoque a minha racionalidade, senão eu não entendo. Vamos lá. Então, a pergunta 965, pessoal. Tem alguma coisa material, as penas e gozos da alma depois da morte? Olha a resposta. Não podem ser materiais. Dilo o bom senso. Claro que não. Quando a gente morre, nós estamos em espírito. Então são as coisas espirituais. Pois que a alma não é matéria. Nada tem de carnal essas penas e gozos. Entretanto, são 1000 vezes mais vivos dos que os experimentais na terra. Porque o espírito, uma vez liberto, é mais impressionável. Então, já a matéria não lhe embota as sensações. Olha que coisa maravilhosa, gente. Isso é estudado, as percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. Exatamente. Entendeu? Que mostra que... E, portanto, lá dentro, na segunda parte, mostra já como são. Aqui apenas chama a atenção da razão. Por isso que a doutrina espírita é eminentemente racional, ela não aparece. A sua fé tem que ser pura, sincera, acreditar. Falso já fica aqui entre os encarnados. Entre os espíritos puros não tem isso. Pois é, seu Gama. Aqui, o próprio bom senso já nos mostra exatamente, se nós erramos, nós temos o sofrimento moral. Se nós acertamos, nós temos o quê? A satisfação do bem que fizemos e praticamos. E que convivemos com esta realidade. Que coisa então nós temos, se acreditamos e se vivenciamos, nós temos permanentemente uma coisa chamada consciência. Consciência. Em qualquer nível. Consciência vai dizer para a gente o que está certo e o que está errado. Exato. Dentro e fora dessa circunstância. Mas, especialmente na hora que estamos tratando de erros
ou de acertos da alma, isso é fundamental. Vamos à leitura. Então, 966. Por que das penas e gozos da vida futura faz o homem, às vezes, tão grosseira e absurda ideia? Olha a resposta. Inteligência, que ainda não se desenvolveu bastante. Olha que a inteligência. Então nós temos que estudar para que nós venhamos ativar o nosso saber, que está registrado no nosso perispírito, e venhamos ter a inteligência e desenvolvê-la através do estudo. E o mais interessante você vai pedir às pessoas que usem de coisas materiais para resolver o problema do espírito. Não vai conseguir você vai nunca, punir né? com que matéria, ele não tem mais corpo, como é que você vai punir? Então você diz que a alma vai sofrer eternamente, tudo é mental. Isto. Ninguém espera chegar no inferno, está lá o diabo ligando uma lareira para poder queimar a gente. Que loucura, cara. Não e é Deus isso. faria isso? Não. Isso é coisa de Deus, Bequemira? Não é. Infelizmente é do outro lado. É. São espíritos ainda que não têm o conhecimento. Se o tem, utiliza erradamente. Por isso a expressão, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ponto. Agora, se você não quer raciocinar, tem medo do seu próprio raciocínio, espera. Deixa para outra vida, vai sofrer muito. E aí depois então você reencara para aprender isso aí e tentar ser racional. Porque Deus fez você racional, você está agindo igual um animalzinho. Isso. Aí... Então, continuando a resposta na 966. Compreende a criança as coisas como o adulto? Isso, ao demais, depende também do que se lhe ensinou. Aí é que há necessidade de uma reforma. Que todos nós temos que passar por isso. Exatamente. Temos que passar. O importante, quando nós reencarnamos, vem o véu do esquecimento para que nós possamos refazer as lições novamente e modificarmos aquilo que tínhamos errado no passado. E isso chama-se reforma íntima. Vamos lá. Muitíssimo incompleta é a vossa linguagem para exprimir o que está fora de vós. Ainda que seja simplesmente a movimentação no espaço. Somente isso, né? Então pergunta como é que o espírito faz para isso, para aquilo. Não é nenhum desses sistemas da Terra, porque não pode ser, não temos mais matéria, gente. E por que nós estamos inventando matéria que não pode atingir um espírito? Faz o espírito para fazer isso, para aquilo. Como? Pois é, aí tem uma outra coisa muito interessante, né? Sobre o ensino. A pergunta é o seguinte que eu faço ao senhor, seu Gama. Quando estamos dormindo, nós nos desdobramos, nós também somos levados às escolas superiores para o aprendizado e para que naquela reencarnação venhamos a colocar em prática? Se essas atitudes de levar são levadas quando há um certo grau de merecimento e o espírito então recebe isso como meio de apressar a sua evolução, porque ele está se dedicando. Então, o que a gente faz normalmente é apelar para os santos. O problema é dele. Não sou eu que tenho que evoluir, é você que tem que evoluir para me trazer. Não é assim. Deus não quer assim. Exato. É tão simples e racional. Como que o ser humano, vendo um mundo perfeito, um universo perfeito, leis absolutamente perfeitas, que nunca são modificadas, funcionando, e o homem quer modificar Deus? Não é possível. Pode seguir, Beck. Então, continuando. Teve-se, então, que recorrer a comparações e tomastes como realidade as imagens e figuras que serviram para essas comparações. Agora, é importante, gente, à medida, porém, que o homem se instrui, melhor vai compreendendo o que a sua linguagem não pode exprimir. Porque o sofrimento, através do psiquismo, é infinitamente maior do que aquele.
que Sim. você pode suportar perfeitamente enquanto encarnado. Isso. Desde que você se dedique a isso. Agora, se você não luta contra os seus enganos, os seus erros, aí você está aceitando tudo, bom, aí já não entra mais verdade para você. Pois é, aí é que vem a importância do estudo, gente. Não estou dizendo que é do estudo do Espiritismo, é o estudo em geral, tá certo? E nós temos que estudar, aprender e colocar em prática aquilo que a espiritualidade nos intui, que eles estão sempre perto da gente e nos instrui sempre para o bem. Ninguém quer o nosso mal. Lei geral, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Exatamente. Quem faz isso na extensão total, deve ter alguém. Tem. Com certeza. Mas que é muito pouca gente que sequer compreende isso. Não é aquele que nem compreende, ele nem sabe que isso existe, mas já luta contra ele. Exato. Então, pois é, aí é o outro incentivo que a espiritualidade, sabendo a importância do estudo, nos incute que devemos cada vez mais estudarmos, compreendermos e entendermos e colocarmos em prática aquilo que Jesus nos trouxe pelo menos há 2000 anos. Conhecereis a verdade através do estudo, né? E a verdade vos libertará. Isso. Olha, é fantástico, seu Gama. Agora, tudo é racional, não tenta enganar Deus, não, que você não consegue jamais. Então, 967. Em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Vou ler apenas, você vai comentando junto. Em conhecerem todas as coisas, em não sentir ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que ocasiona a desgraça dos homens. Mais um trecho. O amor que os une lhes é fonte de suprema felicidade. Não experimenta as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. São felizes pelo bem que fazem. Contudo, a felicidade dos espíritos é proporcional à elevação de cada um. E agora vem o finalmente. Somente os puros espíritos gozam, é exato, da felicidade suprema. Mas nem todos os outros são infelizes. Cada um de nós está no estágio espiritual que lhe é próprio. Exatamente. Por isso, meu irmão, que você colhe o que plantou em vidas passadas, ou nessa vida ainda também. E não é só você, eu também, todos nós, sem exceção. Então não tem por que este ocupa um cargo importantíssimo na República, ou até mesmo na sociedade, e por isso se julga um ser perfeito. Absolutamente não. O amor é o caminho que conduz os homens aos páramos da luz. Jesus é enfático ao dizer isso, né? Pois é, seu Gama. Aqui ele nos incute também o amor. Porque através do amor e amando o próximo, nós estamos acessando a fonte da felicidade. E mais à frente, ele diz, são felizes pelo bem que fazem. Aonde está isso no Livro dos Espíritos? Gente, vocês vão ver lá que o amor é incutido e nos mostra da pergunta 99 a 113 do Livro dos Espíritos. Vai lá no seu livro e verifique como o amor é importante na nossa vida. Mira, assim, para colocar o problemático para a pessoa refletir, porque isso é fácil de refletir, né? Olha, Jesus, quando encontrou-se à distância da cidade, que tinha que alimentar tanta gente, quantos pães eles tinham? Olha, pouquíssimos pães e peixes. E peixe. E para alimentar 5.000 pessoas. E sobrou tanto, Mira. Por que a gente coloca isso em número? Se Deus quisesse, usava aquilo sempre, eternamente, estava todo mundo alimentado, não tinha problema. Mas ele não quer isso. Ele quer que cada um de nós se esforce para atingir a perfeição ética e moral. Exato. Aí podem ser servidores dele. Antes disso, não.
Olha como é bonito, como é sincero e principalmente como é racional. Tente derrubar essa racionalidade e você vai desanimar. Pois é, a última frase diz assim: para conseguirem, né, o amor, etc., trabalham, porém, com a calma da consciência tranquila e ditosos se consideram por não terem que sofrer os maus. Os que é sofrem não ter o a mal. vaidade também. É claro. Isso nos leva, porque cada vez que nós venhamos fazer o bem, nós estamos evoluindo. Porque nós aprendemos a praticá-lo. Tá certo? Mas, seu Gama, infelizmente, já nos avisaram que nós temos que concluir o nosso programa de hoje. Vamos parar aqui, então. Me permita, vou pedir para a gente repetir a pergunta 967. 967, tá? Perfeitamente. Porque essa pergunta tem uma resposta bastante grande. Isso. E nos convida a raciocinar. É interessante, eu não estou convidando vocês para crerem. Não! Estou convidando para vocês raciocinarem. E deixa a crença de lado. A crença não resolve. Isso. Então eu vou acreditar em Jesus e Ele vai fazer tudo por mim. Não, Ele não vai fazer isso. Ele vai fazer o que você plantar. O que você plantar, você vai colher. O que você não plantar, você não vai colher. Você sou eu, no caso. E qualquer um dos seres vivos que tem sobre a Terra. Perfeito. Ok? Então, seu Gama, estamos no final do nosso programa, Enfoque Espírita, que é veiculado aos sábados às 7h30, segundas às 0h30, às quartas-feiras às 6h30, às quintas-feiras às 0h30. Mantenhamos pela vida o amor a Deus, a Jesus e ao próximo, pedindo o maior dos dons, o amor. Tenhamos paz. Acreditemos nos ensinamentos que vieram através dos Espíritos, que nos traz essa frase linda, que diz o seguinte: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. TVC, a TV do Correio da Manhã.